Bem, pessoal, agora que nós já, enrolamos, a nossa cordinha aí, na ponta do nosso arame, lembrando que é essa corda aqui, ó. Isso aqui é uma corda natural, tá? Então o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos introduzir, dentro do nosso tubo gaseificador, como fosse aquela barra maciça que a gente já está acostumado, Então nós vamos introduzir ela no nosso tubo. Olá, amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre uma atualização, tá? Uma atualização que eu tô andando fazendo no tubo gaseificador, Porque a ideia é a gente tentar, trazer mais uma economia, Então, qual que é a atualização? Essa barrinha aqui, eu não sei se muitos aí já acompanharam os vídeos meus aí. Tem um vídeo que eu gravei ao vivo, que eu dizia que eu ia eliminar, essa barrinha. Essa barra que a gente, tem que estar sempre colocando para frente do tubo na hora que a gente vai ligar o nosso fogão, Então, a atualização que eu tô fazendo, pessoal, é, esse arame aqui, ó. Esse arame galvanizado, Ele é um arame até, vamos se dizer, rígido e forte, Até meio que difícil, para fazer dobras nele, Então, pegando um arame, a gente vai o que? Vai dobrar mais ou menos assim na ponta dele, Como vocês podem ver, E deixar um ganchinho aqui, ó. Mas também tem uma atualização, pessoal? Nesse novo tubo aí, ó, a gente vai utilizar esse tipo de material aqui, ó, que, na realidade é uma corda, como vocês podem ver aí, ó. Só que eu não sei o nome dessa corda aí, ó. Inclusive, vocês puderem me ajudar aí, deixar no comentário aí o nome dessa corda aí, que eu não faço ideia do nome dela. Mas bem, pessoal, o que acontece? Deixa eu posicionar aqui o celular para vocês entenderem melhor. A ideia, pessoal, é a gente, pegar um pedaço, do rolo da corda aqui, esses menorzinhos aqui, no caso é um desse, e tentar, desfiar ele, para nós chegar mais ou menos, no caso aqui já é metade, desse aqui, Então aí a gente faz o que? Nós divide mais ou menos assim no meio, dá um nozinho, E a ideia, pessoal, qual que é a ideia? A ideia é nós introduzir, uma ponta, nesse orifício que nós deixamos no nosso arame galvanizado, até mais ou menos no meio do nó que a gente fez na nossa cordinha, Pera aí, pessoal, dá um trabalho que tá enroscando aqui, ó. Aí o que acontece? A gente vai o que? Enrolando ela, Enrolando como se fosse uma trança. Mas lembrando, bem apertado. Tem que ser bem apertado, pessoal. Bem, pessoal, agora que nós já, enrolamos, a nossa cordinha aí, na ponta do nosso arame, lembrando que é essa corda aqui, ó. Isso aqui é uma corda natural, tá? Então o que que nós vamos fazer? Agora nós vamos introduzir, dentro do nosso tubo gaseificador, como fosse aquela barra maciça que a gente já está acostumado, Então nós vamos introduzir ela no nosso tubo, ó. No caso aqui, pessoal, vocês têm que empurrar ela. Eu já fiz essa outra com esse ganchinho, que é para empurrar ela mais ainda e também poder pescar ela também, porque vai ter que ter a manutenção, Não sei se vocês conseguem observar aí, ó. Mas olha lá onde está
Agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos, né, montar o nosso tubo, né? Já passei já uma fita, né, já para adiantar. Então vamos voltar o nosso tubo ao formato dele. Então, pessoal, qual que é agora a diferença, ó? Diferença, não tem mais aquele, né? Aquela barrinha, no caso, seria essa aqui, ó. Essa barra que a gente coloca dentro do tubo, né? Uma pequena demonstração aqui para vocês verem, né? É mais ou menos assim, o tubo tradicional, né? E sempre a gente tem que colocar para frente. E o que eu percebo que muitas vezes acontece, às vezes a pressão do gás que tá, né, lá dentro, ela empurra essa vareta para trás também, né? Além de ela empurrar e, né, ela às vezes não ajuda a esquentar direito o diesel não produz gás, não vira gás, né? E não faz aquela produção legal, né? Lembrando, tá, pessoal, o intuito de eu ter colocado essa cordinha e mudado o sistema é para não ter mais esse jogado, né? E a economia, né? Que acredito que nós tivemos aí uns 30% de economia, né? Porque alcançamos de 1 hora para 1h30, né? Então, pessoal, agora nós vamos fazer o que? Vamos conectar, né, o nosso sistema, né? Eu tô usando o sistema gotejador, tá, pessoal? Vocês podem ver aqui, ó, a mangueirinha aqui, ó. Aqui é o equipo, né, onde a gente vai abrir ele, né? Então, como vocês viram aí, nós estamos no sistema gotejador, tá? Vou colocar a barra no seu devido lugar, né? Conectar aqui o final do equipo. É bom quem você que comprou aí, adquiriu o nosso fogão, já vai tendo uma ideia mais ou menos como é que é o ligamento do equipo, tá, pessoal? Por isso que eu já mando esse pedacinho de mangueira, né, no tubo, para a pessoa conectar o equipo dela aqui. Aí, caso ela for usar pressurizado, ela construir lá uma garrafa pressurizada, ou caso ela for usar a mangueira, é só ela tirar aqui e colocar direto, né? Porque esse meu tubo, ele é adaptado para as duas, tanto para pressurizado como para gotejador, né? No caso aqui nós estamos usando gotejador. Então, pessoal, esse aqui, no caso, esse aqui, no caso a gente tem que umedecer, como fala, a cordinha, né, que tá lá dentro, né? Então vou abrir aqui um pouco o óleo para vocês verem, né? Vocês podem ver aí, ó, já tá pingando, ó, né? Abri lá em cima, agora eu vou abrir aqui, ó. Ó, vocês podem ver que o diesel já entrou. Então esse aqui, pessoal, eu não esquento não, porque ele tem que umedecer um pouco, né, a cordinha, porque se ele não umedecer, ela queima, né, e não vai dar certo o nosso projeto aqui, né. Ó, já fechei, tá? Lembrando, né, pessoal, nunca deixe bolha de ar, né? Vamos tirar essa bolha de ar que tá aqui, ó, que ela atrapalha. Tá aí, pessoal, agora vamos iniciar o aquecimento, né? Como eu disse, né, isso aqui não tem problema de molhar lá. Por quê? Porque chega lá na buchinha, lá, né? Vamos dizer buchinha que nós criou com essa cordinha, pessoal. Ele, né? Com essa corda aqui que nós criou, ele retém, né? Ele segura, então ele não deixa o óleo cru sair, né? Então vamos iniciar o aquecimento. Bem, pessoal, nesse novo sistema, né? No caso agora eu não vou aquecer mais ele desse jeito, né? Eu vou aquecer ele de outra forma. Como é um teste, pessoal, que nós estamos iniciando, então ainda
eu vou ter que criar um sistema para aquecimento. No momento que eu tô tendo agora, né, essa lata que eu tenho aqui, que eu vou colocar ela ali, né, no queimador. A quantidade de álcool, pessoal, é a mesma quantidade que a gente já utiliza, né? No caso seria os 20 ml que a gente já utiliza aí para fazer, né, o aquecimento. Então, como vocês podem ver aqui, ó, isso aqui é álcool aditivado, tá, pessoal? Por isso que ele tem essa cor meio azulada, né? Então vamos colocar aqui os 20 ml, né, de álcool, né? Colocar por cima aqui. E vamos deixar que ele aqueça e já produz o gás aí, né? Deixa eu afastar o álcool aqui, pessoal, porque álcool é perigoso. Então eu tô com um galão aqui do lado, mais de 1 litro. E ainda mais sendo aditivado, deve ser mais volátil ainda. Vou pegar o isqueiro aqui. Lembrando, pessoal, deixar no máximo possível nivelado, tá? Porque afeta no tubo, tá? E se o nosso fogão não tiver nivelado, tá? Isso afeta no tubo gaseificador. Aí, ó, mais ou menos nivelado. Não tá 100%. Deixa eu ver se eu acho um outro calço aqui. Porque isso é importante, tá, pessoal? O nosso fogão trabalhar melhor. Muitas vezes a pessoa vai instalar o fogão dela, né? Tem dificuldade lá de não tá funcionando legal, mas ela nem se liga porque ela não deixou o fogão dela nivelado. Vamos tentar nivelar aqui o máximo possível do nosso fogão. Tá aí, pessoal, mais ou menos nivelado aí, ó. Agora vamos acender o álcool. E aguardar, né, que o nosso tubo venha aquecer e venha haver a produção do gás, né? Vou puxar mais pra cá, pessoal, porque aquele fundo lá, ele é papel. E vou dar um pause, pessoal. Na hora que o álcool lá estiver cessando, aí a gente já liga o nosso tubo. Pessoal, parece que começou a produção de gás e nós temos ainda o álcool aqui, né? Deixa eu ver se eu tiro aí, ó. Vamos ligando. Parece que precisa abrir mais o gás agora. Bem, pessoal, como vocês podem ver, ó, parece que ligou. Mas eu vou ser real com vocês, deu um trabalho, tá? Lembrando, né, é um teste que nós estamos fazendo, né, e nós vamos tentar melhorar mais ainda, né, e o que eu tô percebendo, né, é que ele deu uma qualidade na chama aí, ó, como vocês podem ver aí, ó, nós tá obtendo uma chama melhor, né, mais pura, né, tá escapando fumaça, pessoal, porque aqui bate muito vento, então aqui é um local de muito vento. E aí fica atrapalhando na câmera gaseificadora. Em relação do fogo, tá batendo aqui, ó. Nossa, tá quente, hein? Tá batendo nos pinos aí, pessoal. Tá aí, ó, a nossa chama aí, ó, que nós veio obter, né? Com o nosso novo sistema né, que a gente colocou dentro do nosso tubo gaseificador. Só que vai ser melhorado, né, pessoal? Isso vai ser estudado mais ainda, né? Então, se você quiser também já tá estudando e desenvolvendo o seu para você tá usando no seu fogãozinho, né? Tá aí a ideia e a dica, né? Qual que é o intuito, pessoal? O intuito é que a gente diminui a quantidade de óleo que entra dentro do nosso tubo, né? Para a gente poder ter uma chama mais calma, né? E vir a ter, né, mais economia, né, no nosso diesel, né. No caso, como ontem eu estava fazendo um teste antes de eu começar a gravar esse vídeo, né, 1 hora de diesel eu consegui aumentar a autonomia para 1h30, né.
Então já meia hora de cozimento já é uma vantagem, né? Então tá aí, pessoal, nosso novo sistema, como vocês podem ver aí, ó, né? Tá funcionando aí perfeitamente, né? Esse fogão, pessoal, ele é o primeiro fogão que foi desenvolvido no início do canal, tá? Se vocês quiserem ver o teste dele aí, eu tenho vários vídeos aí, tá? Então eu gosto dele para mim poder fazer meus cozimentos no feijão, né? Que demanda gás, às vezes uma carninha mais dura, né? Então esse é o meu caboclo aí, ó. Como vocês podem ver, ele tá, né? Tá precisando já de um trato, né? E dar uma pintura, porque até hoje mesmo eu ainda nem cheguei a pintar ele, né? Então tá aí, pessoal, qualidade da nossa chama aí, ó, como vocês podem ver, nosso novo sistema de tubo gaseificador, né? Utilizando agora esse material, né? E agora, pessoal, nós vamos fazer o que? Nós vamos abrir o nosso tubo, né? E vamos ver a vantagem, né, e a desvantagem, né? No caso, a vantagem eu já vejo na qualidade da chama, né? E agora nós vai ver a desvantagem, né? Então vou desligar aqui, né, pessoal, o nosso registro para que o nosso fogão venha desligar, né? E até cessar o gás aí, né? Vamos aguardar que ele cesse o gás. Eu costumo fazer isso aqui, pessoal, para esgotar. Espera aí que já... Tá vendo, pessoal? Olha a qualidade da chama que ele tem, ó. É essa qualidade que eu quero obter no nosso fogão. Por isso que eu vou estar estudando mais ainda, né? Ele tá fazendo isso, pessoal, porque nós já diminuiu, né, a quantidade de gás. Então praticamente eu já desliguei e aqui só tá o nosso novo sistema, né, que tá dentro do tubo. Isso aí, pessoal, é porque ele tá perdendo a pressão, tá? Mas isso aí não quer dizer nada não, tá? Ele tá esgotando o tubo. Então para não dar aquela fumaceira toda, né, então vamos deixar que ele venha a tá desligando, né? Ó, pegou fogo na vareta, pessoal. É só você empurrar ele para frente, ó, que ele já desliga. Tá? Então não tem perigo nenhum, tá? Parece que já tá cessando. Você vê, hein? Tem bastante gás ainda, né, pessoal? Ó, pra vocês verem o tanto de gás que tem no nosso tubo gaseificador, né? O que eu quero é isso, pessoal. Eu quero o mínimo de óleo diesel para a gente ter o máximo de funcionamento do nosso fogão. Tá desligado o registro, tá, pessoal? Lembrando, nós está esgotando aqui, tá? E é um teste. É um teste que nós está... Vamos ver assim, pessoal, para esgotar logo. Guardar logo que o nosso fogão limpe, né? Porque eu quero limpar o tubo, né, pessoal? Quero que acabe... Aí, pessoal, olha a qualidade da chama. É esse resultado que eu ainda quero alcançar, tá? Mas isso aí vai depender muito dos testes e testes que a gente vai obtendo, né? Porque não para não, pessoal. Toda hora eu tô fazendo atualização, tô testando novas coisas. Inclusive tem coisas que eu deveria gravar pro canal, né, e não grava, ó. Isso é o que tá dentro do tubo, tá, pessoal? Olha como ele aumentou a pressão, ó. Pessoal, isso já me deu uma ideia, tá? E vai ficar pro próximo vídeo. Só de eu ter visto isso daí já me deu uma ideia. Ó, e tá fechado, tá, pessoal? Tá fechado. Isso, pessoal, é o diesel que tava aqui, ó, e não tava indo pra lá, porque como nós tem a barreira feita, né, no material da corda, né? Então o diesel tava nessa parte de trás. Agora ele tá indo tudo pra frente e já tá sendo esgotado, ó. E demora, né, pessoal? Olha aí pra vocês verem aí o tempo do vídeo aí, ó.
Eu quero esgotar, pessoal, para vocês verem dentro dele. Levantar mais. Parece que vai acabar agora, hein, pessoal. Tá aí, pessoal, nosso fogão já desligou. O registro tá fechado. Vamos desmontar agora o nosso sistema aqui, né, pra gente abrir dentro. E vou falar pra vocês, né, a parte chata, a desvantagem que nós estamos tendo ainda nesse momento. Lembrando que isso é um teste, tá? É um teste que vai ser ainda estudado pra gente tá trazendo novas facilidades, né, de estar utilizando, né, esse sistema, né. Deixa eu fechar aqui o equipo. Desconectei o equipo aqui, pessoal. Vamos esvaziar aqui esse restante de óleo. Agora, pessoal, nós vamos o que? Desconectar, né, o nosso registro do nosso tubo, né? Um momento. Aí, ó. Caso saia alguma coisa, né, já vou botar esse potinho, que acredito pode sair glicerina ou resto de diesel. Bem, não saiu nada porque nós esgotamos bem. Tá aí, pessoal, nosso tubo. Deixa eu... Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Acho que não dá pra ver o arame, né? Quase não dá pra ver, né, o arame, né? Vamos pescar ele agora, pessoal, para nós ter uma ideia de como ficou lá dentro, né? Tá aí, pessoal, olha como ficou, né, a nossa cordinha, né, que nós colocou dentro do nosso tubo, né? Essa é a desvantagem que nós vai ter, né, no momento, né, lembrando, né? Então, o que acontece? Ela fica carbonizada, né? Mas vocês viram aí, né, a qualidade da chama que nós obteve, né? Porque, pessoal, o diesel, ele vai entrar aqui, isso aqui vai ser como um pavio, né? Então ele vai o que? Ele vai produzir mais, ele vai produzir menos gás, né? Vai ter a quantidade de diesel e oxigênio entrando mais na câmara gaseificadora e vem trazer aquela qualidade de chama, né, que a gente obtém no nosso fogão. Então é isso, pessoal. Se você quer saber de novas atualizações que nós vai estar fazendo sobre esse novo sistema aí, né, que é utilizando, né, essa corda aqui, né, então se inscreva no canal, ativa o sininho, tá? Para você não perder novos vídeos que eu vou estar fazendo, né? Porque eu vou estar melhorando ainda esse sistema, não parou por aí, né? Então é isso, pessoal. Brigadão, valeu, Deus abençoe, é nóis! Deixe saber sua opinião nos comentários sobre suas estranhas descobertas. Não esqueça de curtir o vídeo e nos vemos em breve.